Golpe de 64. Revolução de 64. Alguém tá certo nessa história? Assiste aí que você vai saber a resposta. E aí pessoal, meu nome é Felipe Figueiredo, mais um vídeo de xadrez herbal aqui no YouTube. Como vocês viram, temos aí um thumbnail novo, arte nova. Para quinta-feira vai ter mais novidade, fique esperto. Antes de começar o vídeo de hoje, eu queria fazer uma pergunta para vocês. Semana passada, o Luiz Felipe Vides fez um comentário dizendo que o canal poderia ter mais opinião, mais perspectiva pessoal, mais análise, não somente a informação. O que vocês acham disso? Se vocês concordam ou discordam que o canal deve ter mais opinião, mais debate, mais análise, uma perspectiva às vezes até um pouco mais subjetiva, comenta aí, dá a sua opinião, diz o que você quer do canal. Afinal, tô aqui para ouvir e críticas construtivas são sempre muito boas. O vídeo de hoje é sobre essa disputa de termos entre golpe de 1964 e revolução de 1964. Eu decidi fazer esse tema por dois motivos. Primeiro, hoje é 31 de março, o dia que algumas pessoas celebram, ou lembram ao menos, o golpe de 64 ou Revolução de 64, a gente já vai ver a resposta certa. Os mais críticos dizem que o golpe foi no dia 1º de abril, e aí mudaram a data para não virar uma piada pronta. Isso é meio verdade, de fato a presidência ficou vacante no dia 1º de abril de 1964, mas o movimento começou no dia 31 de março, então não vamos ficar com essa picuinha também. O segundo motivo é um tema que eu trato muito no blog, tanto que lá embaixo na descrição do vídeo tem vários links para textos meus no blog sobre o assunto. Só que eu sei que são públicos diferentes, são mídias diferentes, então eu vou tentar condensar um pouco do que eu já falei no blog sobre o golpe de 1964, se é golpe ou revolução, e vou passar aqui no vídeo para vocês. Então, vamos começar. Essa é uma discussão que tem certa importância porque a gente costuma dar valor às palavras, elas têm um valor semântico além da gramática. Então as pessoas que chamam o movimento de 1964 de golpe são as críticas. E as pessoas que defendem o que aconteceu chamam de revolução. Ou seja, golpe é algo negativo e revolução é algo positivo. Fica com essa impressão. Outro exemplo são as palavras odor e cheiro. Se uma pessoa entra na sua casa e você está contando essa história para alguém e você fala, ela tinha um cheiro, a pessoa vai pensar que estava perfumada e tal. Se você fala que a pessoa tinha um odor, a pessoa vai pensar que estava fedendo. Voltando para golpe ou revolução, aí o que acaba acontecendo? A posição política do indivíduo acaba influenciando o modo com que ele trata o fato histórico. Só que existe uma diferenciação técnica, teórica, entre golpe e revolução. A gente pode diferenciar de duas maneiras. Lá na descrição do vídeo eu citei alguns teóricos, alguns intelectuais conhecidos, como por exemplo Samuel Huntington, que falam um pouco sobre esse assunto, tá? Aqui eu vou encurtar um pouco e vou direto. A primeira maneira de diferenciar é da onde veio o movimento. Se é um movimento que vem de dentro do aparelho do Estado, é um golpe. Se é um movimento que tem sua origem externa ao aparelho de Estado, ou seja, ele vai de fora para dentro, é uma revolução. O movimento de 64 foi liderado pelo alto escalão do exército, especialmente os generais Olímpio Mourão Filho, Castelo Branco e Costa e Silva. Todos eles com postos no alto escalão da República. Inclusive o estopim da crise foi a demissão do Castelo Branco da chefia do Estado-Maior. Se você pensar que, além de indivíduos de alto escalão da República, foram das Forças Armadas, que são parte inerente do Estado, só lembrar da frase do Max Weber, que diz que o Estado é o monopólio do uso legítimo da força, ou seja, as Forças Armadas. Então foi um movimento interno ao Estado, ou seja, é um movimento de cúpula, um golpe. Claro, existiram manifestações populares em apoio ao movimento, como por exemplo a Marcha da Família com Deus pela Liberdade, no dia 2 de abril de 1964, e vários setores da sociedade apoiavam os militares, empresariais, setores da mídia, e pessoas comuns do dia a dia também apoiavam a deposição de João Goulart. Mas quem executou essa deposição, quem tomou o poder, quem depois perseguiu João Goulart quando ele fugiu de Brasília, todo o movimento foi da cúpula do exército. Você sabe com quem está falando? Não foi para isso que nós fizemos a revolução. A outra maneira de determinar quando existe uma revolução é pelos seus desdobramentos. Se ela, com o perdão da redundância, revoluciona a sociedade que existia antes. Ou seja, toda a ordem social é modificada, ou pelo menos grande parte dela é modificada de forma significativa. Os dois exemplos clássicos na história são
A Revolução Nativista de 1776, que estabeleceu os Estados Unidos da América como um país independente, e a Revolução Francesa de 1789, que acabou com o chamado Antigo Regime Absolutista na França. Ambos os eventos geraram grandes mudanças em sua sociedade. Agora, vamos pensar, foi isso que aconteceu no Brasil de 1964? Os símbolos nacionais permaneceram os mesmos. Várias leis continuaram em vigor. Vários membros do Senado e do Legislativo continuaram na vida pública. Dos 5 militares que governaram o país durante a ditadura, só um, o João Figueiredo, não era general já em 1964. E por um motivo muito simples, ele era muito novo para ser general nessa época. Ou seja, todos os presidentes militares já estavam no alto escalão do exército nesse período. Dá para pensar fácil em indivíduos que já estavam na estrutura de poder, continuaram durante a ditadura e após. Antônio Carlos Magalhães, José Sarney, Roberto Marinho. Ou seja, não houve uma revolução na sociedade brasileira. Foi uma ruptura no alto escalão do país com a tomada do poder executivo por um grupo interno ao aparelho de Estado. A definição clássica de golpe. E vou repetir, são parâmetros objetivos e teóricos. Não tem carga de valor adjetiva neles. E aí tem os argumentos de que o golpe de 64 era ou inevitável, ou salvou o Brasil de se tornar uma nova Cuba, ou as duas coisas juntas. Primeiro, é sempre bom lembrar que o movimento de 64 instaurou um governo autoritário que cefou vidas e gerou sequelas sociais e políticas que duram até hoje. Segundo, chega a ser irônico, de uma forma meio triste, um contrassenso até que chega a desmerecer os defensores do movimento de 64, falarem que para salvar de uma ditadura de esquerda era necessário instaurar uma ditadura de direita. Ou seja, para impedir que os comunistas fechassem o Congresso, os militares foram lá e fecharam o Congresso. Existiram movimentos armados de esquerda que queriam implantar uma ditadura no Brasil? Existiram. A mesa do general? Deixa comigo, companheiro. O que eu estou falando é que você não precisa instaurar uma outra ditadura para combater quem quer instaurar uma ditadura. Dá para dar 2 exemplos militares na história brasileira. O primeiro exemplo é o Marechal Lott, que por 2 vezes impediu um golpe do mesmo grupo que deu o golpe em 64. Os golpistas só tiveram sucesso depois que ele se aposentou. E depois ele foi totalmente renegado pelas Forças Armadas. Por quê? Porque ele manteve a ordem constitucional. Manteve seu juramento de defender a Constituição e a Presidência da República. O segundo exemplo é o herói de guerra Rui Moreira Lima, que voou na Segunda Guerra Mundial em várias missões de combate na Itália. Ou seja, ele foi realmente para a guerra, não ficou só na teoria. E ele foi caçado pela ditadura justamente porque ele era a favor da democracia. Ele sempre falou isso, deu várias entrevistas sobre isso, levou essa mágoa até o fim da vida. Lá na descrição do vídeo tem um texto sobre ele que tem vários links para entrevistas, livro dele, que ele fala exatamente isso. Ele foi caçado porque ele não concordava com o golpe. Aí você pode dizer que era a Guerra Fria, era inevitável você ter que tomar um lado entre capitalistas e comunistas. Então aí o Brasil acabou optando pelo lado dos americanos, aí teve a ditadura apoiada, golpe apoiado pelos Estados Unidos. Sim, tudo isso é verdade, mas não quer dizer que era inevitável. Quer ver alguns exemplos? A Costa Rica é um país extremamente próximo dos Estados Unidos e nunca deixou de ser uma democracia. Você pode argumentar que é um país pequeno, da América Central, não tem tanta importância, tudo bem. O México, durante todo esse tempo, também não deixou de ser uma democracia. Você pode argumentar que era uma ditadura eleitoral, já que por 70 anos o mesmo partido que ganhava a eleição. Então vamos para 2 exemplos mais definitivos. Primeiro, Israel. Israel, durante toda a Guerra Fria, esteve envolvido diretamente com ela, se envolveu em guerras com seus vizinhos árabes, seja causadas por Israel ou pelos vizinhos, sempre foi um grande aliado dos Estados Unidos e nunca deixou de ser uma democracia. Inclusive tinha um partido comunista e um partido trabalhista, o MAPAI, que faz parte da Internacional Socialista e que venceu 7 das 10 eleições para primeiro-ministro no período. Ou seja, por 7 vezes Israel teve um governo de esquerda durante a Guerra Fria em uma democracia, cercado de inimigos e se envolvendo em uma guerra por década. Outro exemplo é a Índia. A Índia também foi um grande ator durante a Guerra Fria, um dos líderes do chamado Movimento dos Não Alinhados, teve 3 guerras com o vizinho Paquistão, um monte de problemas com a China, ali do lado, uma ditadura comunista.
A China, inclusive, financiava guerrilhas maoístas dentro da Índia para tentar tomar o poder na Índia ou pelo menos causar uma certa desordem. E a Índia, desde que foi fundada, é uma democracia. Óbvio, existem aspectos sociais particulares da Índia, como por exemplo a questão das castas, mas isso é outro assunto. Eles não viraram um governo autoritário, elegeram uma mulher no período, por exemplo, para ser a chefe de Estado. O meu ponto é, não é verdade que era inevitável uma ditadura de direita para impedir uma ditadura de esquerda durante a Guerra Fria. Eu não estou defendendo uma ditadura de esquerda, não estou dizendo que o grupo lá do Araguaia deveria ter conseguido tomar o poder e ter virado uma ditadura comunista. Não, longe disso. O que eu estou falando é, a ordem democrática não precisava ser interrompida. E, além disso, como a gente viu, o que aconteceu em 1964 foi um golpe de Estado. Então é isso aí, não esquece de comentar dizendo o que você achou tanto do vídeo quanto aquela pergunta do início sobre ter mais opinião, mais debate, mais análise aqui no canal. Fique esperto que quinta-feira, como eu disse, vai ter mais novidade ainda. Não esquece de se inscrever no canal se você ainda não é inscrito. Se você já é inscrito, divulga aí, valeu! Qualquer dúvida, crítica, sugestão, xingamento, manda bala nos comentários. Até quinta-feira.